Boa noite a todos do 28º Seu. Meu nome é Almerinda Máximo, eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus e hoje, a convite da Rose Santos, nós vamos conversar sobre o tema do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos ver nas instruções dos Espíritos o item 9, que vai nos falar sobre os caracteres do verdadeiro profeta. E para que nós já irmos nos ambientando ao tema, a reflexão ao tema, nós vamos ler do livro Religião dos Espíritos, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a página 57. E essa página ela foi psicografada na reunião pública do dia 30 de 3 de 1959, sobre a questão 624 de O Livro dos Espíritos. E o título é Antifalsos Profetas, que nos fala assim: a cautela tinha atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária, e que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal da nossa conduta. Não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, nos pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. Pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não criais desse modo em todo espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Apetite insuflado, ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz do nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Então, meus irmãos, diante dessa página tão contundente que nos alerta
né, para a nossa vaidade excessiva, para os nossos equívocos através de pessoas que se utilizam da nossa vaidade, do nosso orgulho para nos ludibriar, né, e incitar em nós mais ainda essa vaidade, que na realidade não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser a nossa derrocada espiritual. Então, diante dessa página, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por essa oportunidade de mais uma vez estar trabalhando em nome do vosso Cristo, do nosso Mestre, Irmão Maior, o Cristo Jesus. Que possamos, Senhor, nas nossas colocações, sermos simples, clara e objetivos, para que nós possamos fazer com que todos possam nos entender e que principalmente eu mesma possa tirar proveito daquilo que eu irei falar, porque o primeiro ouvido a ouvir é o meu, então que eu possa, nesse momento, refletir também sobre as minhas atitudes, fazendo com que eu possa ser realmente a serva fiel do Cristo Jesus naquilo que eu me propus a fazer. E peço, Senhor, para que permita que os espíritos que me acompanham da espiritualidade possam, nesse momento, me intuir, me orientar e me guiar para a simplicidade do estudo e o entendimento daquilo que eu irei falar. E peço, Jesus, que nesse momento possa permanecer conosco, com todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos começar nos lembrando de que os profetas, eles são aqueles enviados, né, que vinham com os desígnios divinos de nos predizer os acontecimentos por inspiração de Deus. Então, Deus falava aos hebreus através dos seus profetas. E havia na antiguidade muitos profetas, muitos, né? Quando a gente olha o Velho Testamento, a gente vê, né, que Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Enoque, do Alquife, Elias, Abraão, Eliseu, Miqueias, Paulo de Tarso, Oséia, Amis, Samuel, Obadias, Josué, Jacó, Naum, João Batista, Iuneus, Davi, Malaquias, Joel e tantos outros, né, profetas que vieram falando, né, sobre a vinda do Cristo há muito tempo antes, né, da vinda dele. Então, a gente sabe que o verdadeiro profeta é aquele que está inspirado sobre as leis divinas e não os profetas que nós temos visto na atualidade, que em vez deles nos esclarecer, eles simplesmente nos levam a pânico, muitas das vezes, por aquilo que eles falam, né? E a gente vê muito isso, e isso em qualquer religião a gente está vendo aquelas profecias que nos deixam desequilibrados a muitos de nós, aqueles que ainda têm dúvidas, né, em relação à vida após a morte. Então muitos entram em pânico por conta desses falsos profetas que nós temos visto muito na internet. E eles, assim, deixam as coisas de uma maneira tão trágica que as pessoas entram em pânico, né? Muitas pessoas não conseguem suportar aquelas mensagens que estão vindo sem acreditar que nós estamos amparados por uma espiritualidade superior, que Cristo está no domínio de tudo, nós não estamos sozinhos, que nós temos um guia espiritual que nos ampara, que nos orienta, além desses nossos amigos que ficam na espiritualidade, torcendo pela nossa vitória, torcendo para que nós
consigamos enxergar o caminho de luz. E esses nossos irmãos que vão para a internet, né, seja de qualquer religião, somente para insuflar um medo naqueles que ainda têm dúvida em relação às suas religiões, e entram em pânico realmente. Muitos chegam até a ceifar suas vidas com medo do porvir. E a gente sabe que a gente não tem esse direito e que esses nossos irmãos equivocados nas suas informações vão responder por isso, porque todos nós iremos responder pelos nossos atos, sejam eles bons ou ruins. Então, esses nossos irmãos equivocados que disseminam o medo, né, o pavor, eles serão responsáveis, mas nós temos que nos lembrar que nós temos o amparo da espiritualidade, que nós não devemos entrar em pânico com todas as notícias que nós temos visto. E principalmente que nós não fiquemos alimentando o nosso espírito com essas notícias que fazem com que nós entremos em pânico, com que tire a nossa estabilidade emocional e espiritual. Tem tantas outras coisas para que a gente possa ver, né? Se gosta de música, veja música, né? Veja shows de música. Se gosta de leitura, busca leitura, porque também pela internet a gente consegue ter acesso a livros que normalmente, às vezes, a gente não tem essa possibilidade, mas que nós nos fortaleçamos através das boas mensagens, das boas imagens, sem nos deixar levar pelos fatos certos. A gente tem que orar, né, para que nós nos mantenhamos, não só nós, né, fisicamente, nem aqueles que nos cercam, mas por toda a humanidade. Façamos uso da oração para que nós mantenhamos o nosso equilíbrio emocional e espiritual, para que nós possamos enfrentar essas falsas notícias com equilíbrio, porque senão a gente entra em desespero. Então, nós vamos começar falando dos caracteres do verdadeiro profeta. Aí a advertência é: desconfiai dos falsos profetas. E nós vamos ver mais adiante, né, a explicação que os Espíritos nos dão, dizendo: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é nas primeiras páginas, né, do Evangelho, que vai nos falar sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, nós temos essa advertência que nos fala, né, que levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, a gente não tem que dar atenção a essas falsas profecias que vão nos levar ao desespero, vai tirar nosso equilíbrio espiritual e emocional, e sim buscar coisas que nos elevem, boas leituras, né? Boas músicas, tudo que faça bem a nossa parte espiritual, né? Para que a gente possa ter o equilíbrio necessário para passar, principalmente agora por essa situação toda que nós temos visto o mundo passar, a gente não se deixar levar pelo sensacionalismo dessas notícias, muitas das vezes falsas, são notícias implantadas para que tire o equilíbrio das pessoas, aquelas que gostam de fazer esse tipo de leitura. Então, tomemos precaução em relação àquilo que nós vamos ver e àquilo que nós vamos ouvir, para que a gente tenha um bom equilíbrio e que possamos passar
não só nos auxiliando, mas auxiliando a outros que estão à nossa volta. Então ele continua, né? É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Aí a gente vê o quanto é atual, porque o Evangelho ele foi escrito em 1864 e a atualidade das suas informações parece que foram escritas ontem. E a gente tem que realmente acreditar que aqui seja o nosso roteiro de felicidade, porque tudo que nós estamos passando está declarado aqui, está escrito aqui. As mensagens vieram dos Espíritos amando de Cristo, né, com a permissão de Deus, para que nós tivéssemos um roteiro de felicidade, para que nós não nos perdêssemos com esses falsos irmãos equivocados ainda, que gostam de insuflar o descontrole, né, o desequilíbrio. E a gente tem todas as informações aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como temos também no Livro dos Espíritos. Então, se nós tivermos o hábito de estudar o Evangelho, a gente vai conseguir o equilíbrio necessário para passar por toda e qualquer situação que possa nos advir. Então, dando continuidade, é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente é um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Então a gente sabe que Deus vai enviar somente aqueles que têm firmeza para que possam nos orientar. E não vai deixar na mão de irmãos ainda equivocados, irmãos que nem se conhecem realmente, para dar certas notícias para nós, para trazer a público coisas que realmente não fazem parte das leis divinas, não fazem parte daquilo que Deus tem para cada um de nós. E dando continuidade em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então a gente tem que perceber naquelas mensagens qual é o fundo de verdade. Nós temos que fazer análise, a gente não pode sair acreditando em qualquer mensagem, porque muitas delas têm por intuito desestruturar a humanidade. Como a gente tem visto já no dia a dia, comumente, as pessoas apavoradas, as pessoas com muito medo, né? Então, esses nossos irmãos, eles se aproveitam disso para desequilibrar mais ainda. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os verdadeiros profetas, aqueles espíritos que vão nos orientar, eles vão vir muito cheios de carinho, vão nos orientar, mas nos lembrando sempre de que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos sempre o amparo da espiritualidade superior, né? Que Jesus está à frente do planeta Terra, que tudo o que está acontecendo já tinha sido previsto há muito tempo. E nós que estamos aqui passando por isso, nós sabíamos, nós aceitamos passar por isso, porque nós cremos naquele que veio nos orientar.
Então, a gente não tem o direito de ficar apavorado, né? A gente tem que lembrar sempre de que nós estamos na mão do Cristo Jesus e que tem uma pleiade de espíritos nos amparando nesse momento, em qualquer situação pelas quais nós venhamos a passar. Então, tenhamos confiança, confiemos somente naqueles espíritos que podem nos orientar a nossa evolução e não aqueles que vão fazer com que nós entremos em desespero. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências. Ou seja, cada existência a gente vai evoluindo e esses nossos irmãos que vêm nos trazer as mensagens do Cristo, eles já se trabalharam em outras encarnações para que eles pudessem chegar a ser esses tutelados do Cristo, né? Esses servos do Cristo que vêm orientar aqueles ainda que estão aqui encarnados. E visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, todos esses nossos irmãos que vêm nos orientar, eles são superiores a nós em intelectualidade e em moralidade também. Isto posto, havereis de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras, a missão de que se diz portador. E outra coisa, aquele que é enviado de Deus, ele não se autodenomina enviado de Deus. Nós vamos perceber através das suas ações, das suas atitudes, né, das suas palavras, porque quem realmente é, né, ele não se denomina, simplesmente a gente vai perceber isso, porque aqueles que querem nos ludibriar, eles vão sair contando aos quatro ventos que ele é o enviado de Deus. E a gente sabe que o verdadeiro profeta nós vamos perceber pelas atitudes, pelas ações, pelas palavras, e não pela autodenominação, né? Pela autovalorização. Eles simplesmente, eles são tranquilos, eles não ficam fazendo autopropaganda de si mesmos. A gente percebe nas suas atitudes aquilo que ele realmente é. Então, continuando aqui, tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um enganador, né? Um farsante, é um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então, a gente percebe também que muitos usam nomes de espíritos já de alto escalão, quando na realidade não chegam nem próximo a esses espíritos, né? Porque eles não vão conseguir o tempo inteiro estar ali enganando. Às vezes, numa frase, numa vírgula mal colocada, a gente percebe que aquela mensagem não é de um espírito evoluído, não é de um espírito de luz, não veio a mando de Deus nem de Jesus. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, foi o que eu falei anteriormente. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirigem a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus, que é tudo que eu falei anteriormente, né? O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e como todos os mendazes, ou seja, como todos os fingidos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito.
eles ficam falando ali o tempo inteiro para que eles não percam a credibilidade, que muitas das vezes a gente consegue, pela intuição do nosso guia espiritual, nos mostrar, ó, esse irmão, ele realmente ele não faz parte da pleiade daqueles espíritos que vêm nos orientar verdadeiramente. Então, esses nossos irmãos, eles têm medo, né, de não terem a credibilidade que eles esperam. Então, eles ficam ali nos influenciando, nos estimulando a crerem nele. Alguns desses impostores têm havido pretendido passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, eu encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. E a gente lembra daquele nosso irmão que agora ele vive numa fortaleza lá, parece no Paraná, que ele se denominava o Cristo, né? E ele tinha aqueles seguidores com ele, e ele se apresentou em vários programas de televisão, né, se autodenominando Cristo Jesus. E a gente vê quanto existem desses nossos irmãos que querem ser o Cristo, mas nenhum deles tem a humildade, a caridade, né, do Cristo. Eles são realmente falsos. E a gente percebe isso, porque eles querem ser adorados. E o Cristo veio nos mostrar uma humildade que a gente não vê nos nossos irmãos que se denominam Cristo. A gente vê, sim, orgulho, né? Muitas das vezes até, como é que se fala, camuflado, mas a gente percebe. Então, eles vão continuando aqui, né? Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. E a gente sabe que a tendência nossa é evoluir sempre, como Cristo, com toda aquela simplicidade, com todas aquelas virtudes que ele se apresentou a nós há mais de 2000 anos atrás, viesse já de uma outra maneira. A gente sabe que não é o Cristo, porque ninguém degenera, todos nós vamos buscar a evolução constante. Como Cristo, depois de vir nos mostrar todas aquelas virtudes, viria de outra maneira, né? com um comportamento deturpado. A gente sabe que não seria ele. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, já não o tereis. Deus, se tirar de uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Ou seja, se o Cristo não viesse com uma só das virtudes que ele nos apresentou, não seria ele. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? A gente tem que perceber isso, né? Essa questão, observai-os, percustrai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, ou seja, o orgulho, né, e a ambição. Cristo veio nos mostrar, Cristo nasceu numa manjedoura, né, nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura e viveu com uma simplicidade absurda, né, que todos achavam que ele viria como um soberano rico, né? E Cristo não. Cristo escolheu a humildade e em todas as suas ações teve sempre um ensinamento, como tem até hoje para nós um ensinamento em todos os atos do Cristo. Nós é que não percebemos. Notai ao demais que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos,
como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros, todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Maximine, numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. E quem nos trouxe a mensagem foi Erasto, em Paris, 1862. Então, meus irmãos, diante dessa página, né, desse estudo, desse capítulo, nós temos o alerta necessário para a nossa condução diante dos ensinos do Cristo e não diante de qualquer outro que venha nos falar sobre coisas que eles não têm a capacidade ainda de entender e disseminam o descontrole, disseminam o desequilíbrio espiritual e muitas das vezes até moral. Então, que nós possamos nos lembrar sempre de buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso roteiro de felicidade, o equilíbrio necessário para que nós possamos passar por toda e qualquer situação que nos advenha, porque nós escolhemos estar aqui nesse momento, né, de pandemia. Então, que nós nos lembremos disso e mantenhamos o nosso equilíbrio para que nós possamos auxiliar a outros que não conhecem ainda o Cristo, né? Não tem essa busca de conhecimento que nós já estamos buscando há muito tempo, para que nós possamos manter o equilíbrio da humanidade, para que nós possamos auxiliar dentro da nossa humildade os espíritos que estão lutando para que haja um equilíbrio, para que nós possamos passar por esse momento com segurança, com certeza de dias melhores, com certeza de que não estamos sozinhos. Então busquemos realmente os verdadeiros profetas e não os falsos, porque aqui nos mostra quais são os caracteres do verdadeiro profeta. Então busquemos, né, estudar para que nós possamos nos manter equilibrados e possamos auxiliar o equilíbrio do nosso próximo. Então, diante desse estudo, que eu espero que tenha ficado claro, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, porque a partir do momento que eu estudo para poder falar, eu estou absorvendo todos esses ensinamentos e buscando o Senhor, dentro da minha ignorância ainda, colocá-los em prática, para que eu possa, observado por aqueles que estão à minha volta, ver o quanto eu estou tentando me modificar,